Hum. Olá, pessoal. Mais alguns minutinhos e a gente já começa a nossa web aula de hoje. Só vai aguardar que tem algumas pessoas ainda entrando na sala, tá ok?
Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma web aula da AB Casa. Nossa parceira de hoje é a Universidade AMB Morumbi. O professor já está na sala, Alexandre Serpa, Eduardo Souza aqui com a gente também, da AMB Morumbi. Nós temos alguns recadinhos, mas primeiro eu vou pedir para que vocês mantenham câmeras e microfones fechados, mutados, para que a gente não tenha nenhuma interferência aí durante a explanação de conteúdo. Eu sou a Miriam Tolotto, sou responsável por parcerias e desenvolvimento aqui na AB Casa, associação que representa o setor de casa e decoração. Muitos de vocês já nos conhecem, estou vendo aqui já vários nomes aí que são frequentadores assíduos, isso é muito bom para nós. A AMB Morumbi é uma parceira de conteúdo. Hoje a gente vai ter explanação aqui do tema Indústria 4.0 com o professor Alexandre Serpa. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Souza, um recadinho muito breve aí da nossa parceira, da instituição, com algumas novidades aí para vocês. E na sequência o professor segue aí com a apresentação, com o conteúdo. Então, boa aula a todos. Eduardo, é com você. Perfeito. Obrigado, Miriam. Vamos lá. Pessoal, vou passar um recadinho breve para vocês. Eu falo em nome da Universidade AMB Morumbi. Para quem não sabe, nós temos um convênio de parceria de desconto entre a AB Casa para vocês, profissionais dos setores. Ou seja, caso vocês tenham interesse em iniciar uma graduação ou uma pós-graduação, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o telefone, o WhatsApp corporativo e e-mail da consultora da AB Casa. Vocês podem entrar em contato diretamente com ela, que vocês possuem desconto exclusivos. Vocês, dependentes e cônjuges, tá? Desconto exclusivo aí do início ao fim do curso. Dúvida que você tiver, não só referente à matrícula, mas referente a um curso específico, a grade curricular, qual curso de graduação, pós-graduação se enquadra no seu perfil, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Vou deixar essa informação aqui no chat, tá? A consultora Priscila, vou deixar o WhatsApp e o e-mail dela. E também vocês não se esqueçam de acessar um link que eu deixarei aqui no chat também, sobre a pesquisa de satisfação, tá? O que vocês acharam do nosso encontro, sugestões, dúvidas, enfim. É bem importante, vocês não se esqueçam, tá? Vou deixar no chat aqui, qualquer dúvida você pode sinalizar aqui no chat também. Tudo bem? Vou passar a bola para o professor agora, e é isso. Boa tarde. Olá, quero agradecer aí ao Eduardo pela passada de bola aí, agradecer a Miriam, agradecer a Vitória, pessoal aí do AB Casa Desenvolvimento, fiquei bastante lisonjeado com o convite de estar com vocês nessa tarde aqui, podendo falar um pouco sobre esse assunto aí que a gente ouve tanto por aí, né? A gente ouve tanto aí nos meios de comunicação, a gente tem um assunto tão mistificado, né? Que é a indústria 4.0. Deixa eu colocar para vocês aqui meus slides, compartilhar minha tela com vocês, tá? E a minha intenção hoje aqui é a gente conversar um pouco sobre essa questão da indústria 4.0. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido a respeito da indústria 4.0, tá? E contar para vocês. Então, nosso título de hoje é Indústria 4.0, que ainda não te contaram. Meu objetivo aqui é que a gente trate desse assunto de uma maneira um pouquinho diferente do que vocês têm acompanhado em outros meios, tá? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Todo mundo está enxergando aí a minha tela, tá? Então, deixa eu me apresentar. O meu nome é Alexandre Serpa, tá? Eu sou aqui de São José dos Campos, São Paulo, no interior aqui, no Vale do Paraíba, né? São José dos Campos aí que alguns denominam como a cidade espacial, né? Então a gente aqui está com a Embraer aqui, nós estamos com o DCTA, né? A base aérea, o INPE, então tudo rodando, a gente respira um pouco de aeronáutica aqui, desde que a gente nasce a gente respira aeronáutica, né? Vê tucano não um passarinho, mas aqueles aviões tucano voando por aqui, né? Então é muito próprio da nossa região aqui essa coisa da tecnologia, principalmente a tecnologia aeroespacial. Bom, eu sou graduado engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Itajubá, sou especialista em gerenciamento de projetos pela FGV
e também sou mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté, que é a universidade aqui da nossa região, tá? E sou também, como especialista em projetos, e atuando em projetos, né? Eu sou certificado pelo Project Management Institute, é um instituto americano, tá, de gerenciamento de projetos, que regula, de uma certa maneira, no mundo, a profissão de gerente de projetos. Então, eu atuo como gerente de projetos, sou um gerente certificado, né, atuo no PMI, sou instrutor também na área de gerenciamento de projetos, participo de uma série aí de trabalhos do PMI, né, e também sou ligado a um outro instituto, que é o Instituto, que é, aliás, é uma associação europeia de gerenciamento de projetos, a IPMA, né, a International Project Management Association, com sede na Suíça, né, e hoje domina o mercado de gerenciamento de projetos na Europa, é uma associação bastante influente, com algumas abordagens diferentes da associação do Instituto Americano, né? E hoje eu trabalho também na IPMA como membro da comissão de certificação no Brasil. Então, eu rodo bastante nessa coisa de projetos, né? E aqui um pouco da minha experiência profissional, né? Eu, como engenheiro eletricista, eu iniciei a minha carreira na área de energia, né? Então, passei por diversas empresas aí no setor de energia. Comecei, inclusive, como engenheiro de campo, botando a mão na massa. Então, viajei aí por toda a América Latina, startando equipamentos e dando treinamentos, né, em espanhol, em português, e em tudo quanto que é lugar aí, falando aí, ministrando sobre equipamentos na área de energia, né? E há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu saí um pouco dessa área técnica, né, da engenharia, e comecei a me envolver com a área de gestão, né? Então, me tornei um gerente de projetos. Os meus projetos continuaram os mesmos, né? Agora numa outra posição, trabalhando com a área de energia, trabalhando com os mesmos clientes, que eram Petrobras, Vale do Rio Doce. Então, trabalhei aí com uma gama de projetos aí de alta monta financeira, né? E também de alta complexidade, né? Junto com esses clientes. E mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu decidi sair desse meio corporativo mais pesado, né? Então foi uma opção aí que apareceu no meio do caminho, uma oportunidade que apareceu, e abri a minha própria empresa de consultoria na área de gerenciamento de projetos e mudei para o setor automobilístico. Então eu passei uns 3 anos dentro da Ford, em Taubaté, gerenciando aí uma parte de um projeto, de uma implantação de uma linha de montagem de motores, né? A fábrica de motores da Ford fica aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, e então eu tive aí esse tempo, e durante esse tempo eu fui identificando também outras possibilidades de carreira, né? Outras possibilidades para a minha carreira. Então, eu comecei a me envolver mais com a área acadêmica, acabei abrindo uma outra empresa, a Difusão GP, que é uma sociedade minha com outro gerente de projetos para administrar treinamentos e tal, e comecei também a trabalhar como professor, né, tanto de graduação na área de engenharia como de pós-graduação, principalmente na área de gestão de projetos. Eu dou aula aí em diversas instituições e hoje uma delas aí, eu considero uma das mais importantes aí para mim, no meu plantel aí, é a AMB Morumbi, né, no grupo, eu ministro aí a pós-graduação na área de gerenciamento de projetos, vários módulos aí que a gente trabalha dentro da AMB Morumbi. Bom, sou casado, sim. Só te interrompendo um minutinho antes de você se aprofundar, nós não estamos visualizando a sua apresentação. Ah, não estamos visualizando? Não. Ué, que interessante. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar isso de novo, então. Agora, estão visualizando, ainda não. Miriam? Ainda não. Não. Nossa, que coisinha. Tá escura, tá totalmente... Tá escura. Só aparece Deixa eu tentar um outro processo aqui, então. Peraí. Aqui, vou apresentar. Então, não vou compartilhar a tela, vou compartilhar meu slide. Agora tá melhor para vocês aí?
Agora sim, vamos ver se é isso. Agora Tem algumas credenciais, tem alguns cartões de Perfeito. visita, é isso? Então tá tudo É isso ok. mesmo. Tá tudo ok. Muito Então, vocês obrigada. perderam a melhor parte. Não, Mas obrigada. está ótimo. Bom, mas só para vocês verem, isso aí era um acompanhamento do que eu estava falando esse tempo todo. Mas eu também sou casado, né? Tenho 2 filhos, um de 9 anos, completou esse final de semana, e um menor de 2 anos, né? Uma diferença grande, mas foi planejada. E esses 3 aí são a minha motivação para sair da cama de manhã. Eles são o meu projeto, né? Eu que vivo com projetos, a minha vida é gerenciar projetos, eu gosto disso, né? É o meu assunto, é projetos. Então, esses 3 aí são o meu maior projeto, que me motiva a sair da cama, literalmente, porque o baixinho acorda aí todo dia às 6 da manhã, né? Então, ele me bota de pé todo dia às 6 da manhã e eu dedico aí o meu tempo compartilhando conhecimento, né? Esse é a minha paixão, compartilhar conhecimento, desenvolver pessoas, né? E trabalhando com gerenciamento de projetos. Bom, me apresentei, agora vocês conseguiram ver o quadro total, né? Apenas vocês não terem acompanhado ele na sequência, mas queria falar um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Sobre a indústria 4.0. Bom, deixa eu passar aqui. O assunto de hoje, para mim, ele é um desafio, tá? Apesar de eu ser da área de engenharia, né, eu não sou um especialista na área de automação, não sou um especialista em indústria 4.0 propriamente dita, né? Por outro lado, a minha especialidade é na área de gestão. E o meu desafio hoje é trazer uma visão um pouco diferente do que tem sido apresentado para o público a respeito da indústria 4.0. Se você for assistir uma palestra hoje sobre a indústria 4.0, vão passar para você uma série de filmes de fábricas que vão acontecer daqui 20, 30, daqui 10 anos, onde os robôs estão dominando e não existem pessoas e tudo é automatizado, tal. Uma visão totalmente técnica da indústria 4.0. E o meu desafio hoje é trazer para vocês uma visão do gestor, uma visão de quem está trabalhando na organização de tudo, de corporativa, de tudo isso, frente à indústria 4.0, tá? E traduzir isso para vocês que estão num outro ponto da curva, que é a área de serviço, né? Que é a área comercial. Então, como é que vai se traduzir essa indústria 4.0 para a realidade de vocês? Esse é o meu desafio hoje, falando sobre indústria 4.0, tá? Então, a gente alinhar as expectativas. Bom, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente não consegue separar de um outro conceito, que é a tal da quarta revolução industrial. Tá? Muita gente acaba confundindo um pouco as duas coisas, né? Naquela impressão de que quarta revolução industrial é um sinônimo de indústria 4.0. Tá? E a resposta para isso é que realmente não é um sinônimo, né? Indústria 4.0 e quarta revolução industrial são coisas que estão acontecendo em paralelo, são complementares e, por que não dizer, até uma consequência da outra. Tá? Então, para a gente falar da indústria 4.0, é importante a gente começar, então, falando um pouco sobre esse conceito da revolução industrial. Né? E o que é essa revolução industrial? Né? Muita gente, principalmente o pessoal que está ligado mais ao verde, mais à sustentabilidade e tal, torce um pouco o nariz para esse conceito da revolução industrial. Né? Você já associa tudo isso a uma questão do capitalismo selvagem, da destruição dos meios naturais, da exploração do trabalho, né? Então, aí já vem aquelas imagens daqueles galpões com aquelas máquinas a vapor, criança alimentando fornalha e tal, e a gente vai criando esse estigma sobre a Revolução Industrial, né? Mas o que as pessoas não comentam é que a Revolução Industrial
ela trouxe e vem trazendo para a gente um grande benefício para a humanidade, né? Então, como engenheiro, eu não consegui resistir. Eu tive que trazer um gráfico, né, para a gente falar um pouco sobre o que a Revolução Industrial trouxe de bem para a humanidade. Então, esse gráfico aqui ele vai mostrar para a gente uma evolução da população mundial, né? Óbvio que isso aqui é uma estimativa, mas a evolução da população mundial a partir do ano zero, aquele ano lá do nascimento de Cristo, né? Aquele que dividiu antes de Cristo, depois de Cristo. Então, ele traz essa realidade depois de Cristo e vai mostrando para a gente a evolução da população mundial. E a gente começa a olhar lá no ano zero, no nascimento de Cristo, uma estimativa de que o mundo contava aí com uma população aproximada de 200 milhões de pessoas. E a gente vai percebendo nesses anos, né, que a evolução da população mundial ela vai se mantendo mais ou menos estável, né, ou com uma leve crescimento, né, até aqui o ano de 1800. Só para a gente ter ideia, no ano zero a gente tinha 200 milhões de pessoas. No ano de 1500, a gente chega a 500 milhões de pessoas. Então, quer dizer, uma leve inclinação, né, no crescimento da população mundial. E a gente percebe na curva que existe esse joelho aqui, né, essa inflexão, né, bonito falar isso, uma inflexão na curva a partir desse ponto A, né, onde, a partir dele, eu começo a ter aqui uma certa evolução alguns anos antes. E nesse ano, em 1760, por volta de 1800, tá, eu começo a ter uma evolução um pouco maior no número. Aqui a gente parte do número de 850 milhões. Então, vejam bem que em 1.800 anos, a minha população quadruplicou, né, o que parece muito, mas se a gente olhar aqui na inclinação da pouco, o que aconteceu nesse ano de 1800, aqui por volta de 1800? Foi a Revolução Industrial, né? Então, a gente contando ali com 850 milhões de pessoas, e a partir daqui a gente começa a observar uma inclinação maior na curva, né? Se a gente partir para o ano de 1870, mais ou menos 100 anos depois da primeira Revolução Industrial, a gente tem o que a gente chama de segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, então, foi aquela descoberta da máquina a vapor lá na Inglaterra, as locomotivas, né, a grande colonização inglesa pelo mundo, né? Então, a máquina a vapor arrastando essa colonização. E aí, na segunda Revolução Industrial, a gente já tem um pulo do mundo olhando não mais para a Europa, mas olhando para a América. Em 1870, com a descoberta da eletricidade, com a descoberta aí com a implantação das grandes ferrovias nos Estados Unidos, com a descoberta a implantação das usinas de aço, né? Então começa uma grande revolução nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de segunda Revolução Industrial. Então a gente vai ouvir alguns nomes como Vanderbilt, né, que é o grande rei aí das locomotivas americanas, J.G. Rockefeller, que ele vem com a Standard Oil, né, a grande indústria de petróleo dos Estados Unidos, Andrew Carnegie, em Pittsburgh, com a indústria do aço. Aí a gente já vem na esteira aí do Ford, Taylor, Tesla, não esse carro Tesla de hoje, mas o Tesla que inventou a corrente contínua, né? O Edison, que foi o grande adversário de Tesla, J.P. Morgan, né, que era o grande banqueiro americano, dono da GE, né? E é, inclusive, o grande marco da segunda Revolução Industrial, que poucas pessoas falam, né? O Heinz, não sei se todo mundo conhece o ketchup Heinz, né? E fala, mas o que o ketchup Heinz tem a ver com a segunda Revolução Industrial? O Heinz foi o grande revolucionário da indústria americana. Ele construiu em Pittsburgh em 1820, está lá a data nos potes de ketchup, que foi a primeira fábrica dos Estados Unidos a utilizar eletricidade e a utilizar o conceito de montagem em série, né? Então todo mundo acha que o Ford foi o grande revolucionário da montagem em série, né? Na realidade, o Ford
o que Heinz já vinha trazendo muitos anos antes, né? A respeito de linha de montagem. Então, a gente vê aí que aqui já, em 1870, o mundo já começa a contar com mais de 1 milhão aqui, né? A gente já está ultrapassando aqui 1 milhão de população, né? Aqui, ó, está perto aliás, 1 bilhão, né? A gente já está perto de 1,5 bilhão, quase em 2 bilhões, né? Então, a gente praticamente quase triplicando já duplicamos e quase triplicando aquilo que a gente tinha no começo da Revolução Industrial. Aí, na terceira Revolução Industrial, pós-guerra, surgimento da indústria aeroespacial e tal, começa a terceira Revolução Industrial, já com uma população próxima dos 4 bilhões, né? Isso com o surgimento da automação industrial, então o primeiro CLP, o MODCOM, né? E hoje a gente aqui perto de 2010, já 10 anos à frente, nós já estamos falando aí de uma população aí de 7 bilhões de pessoas, né? E a que se deve isso, né? A teoria é que, a partir desse ponto onde a gente começou a ter da Revolução Industrial, onde o processamento da matéria-prima, a diminuição dos valores do produto que chegava ao consumidor, a padronização, a qualidade que vai acontecendo com o passar, com a evolução da indústria, a gente passa a ter uma melhor qualidade de vida, uma maior possibilidade aí de viver melhor, né, de conforto, e começa também a aumentar aí a idade média da população e a população se reproduzindo de maneira mais acelerada, né? Então a gente começa a ter uma grande evolução da humanidade, tudo isso devido à Revolução Industrial, né? Então, em resumo, se a gente for olhar, a Revolução Industrial ela começa lá perto de 1800 com a mecanização. A gente tem ali em 1870 a produção em massa, né, com o advento da eletricidade. A gente tem depois, no pós-guerra, aí começo da década de 70, o advento da automação, e a gente tem o que está acontecendo hoje, que a gente ainda não entende bem o que está acontecendo, mas que a gente já tem atribuído, né? E esse é um fato inédito, porque a quarta Revolução Industrial é a primeira Revolução Industrial que é percebida e nomeada e estudada antes de realmente ela ocorrer de uma maneira perceptível, né? Então, o que a gente diz que está vivendo hoje é esse início dessa Revolução Industrial, da quarta Revolução, onde a gente salta da automação dos processos para processos automáticos e autônomos, né? Então, a junção aí da automação com a informação. Então, é esse momento que a gente está vivendo. Alguns afirmam que essa revolução começa por volta de 2010, né? Mas a gente ainda não pode afirmar isso, porque nós estamos olhando a Revolução Industrial de dentro, né? Daqui a alguns anos a gente vai começar a olhar isso com um olhar mais exato. E o que acontece fica aquela curiosidade, quando é que a gente vai sair da terceira Revolução Industrial e vamos entrar na quarta Revolução Industrial? A realidade é que isso não existe, né? Hoje, quem aí conhece, quem vive no meio industrial, sabe que muito do que a gente já vê aí sobre primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, ainda a gente consegue encontrar dentro das fábricas aí, né? Então, as revoluções industriais elas vão se acumulando, vai havendo uma evolução, mas não acaba uma e começa a outra. Então, a terceira Revolução Industrial ela continua se caracterizando e a gente começa, então, a ter não uma revolução industrial, no meu ver, mas uma evolução industrial, né? Que é o crescimento disso sem disrupturas, né? E a gente vai crescendo nessa questão da Revolução Industrial. Bom, agora que a gente entendeu esse conceito da Revolução Industrial, o que ela é, esse fenômeno
da evolução da tecnologia dentro da indústria, agora a gente está pronto para falar um pouco sobre a indústria 4.0. Tá? E o que é a indústria 4.0, se não isso que a gente falou? Se a gente der um Google lá, a gente vai achar a seguinte definição no Google. Indústria 4.0 é um conceito que engloba automação e tecnologia da informação. Né? E a minha pergunta, será que é só isso, a indústria 4.0? Tá? Eu concordo que a indústria 4.0 seja um conceito, mas será que é um conceito que envolve só automação e tecnologia da informação? Será que não tem mais coisa por trás disso? Bom, onde que surgiu essa questão da indústria 4.0? A indústria 4.0, como a gente disse, é um conceito que foi desenvolvido na Alemanha. Né? Então, esse conceito ele foi apresentado ao mundo em outubro de 2012, na Feira de Hannover. Né? O que aconteceu é que, nessa época, e acho que alguns aqui vão recordar, vão ter a idade próxima da minha, né? e vão lembrar daquela expressão do tal dos tigres asiáticos. Né? Então, essa década de 2010 até um pouquinho mais, a gente tinha esse advento dos tigres asiáticos, né? A Coreia, a China, a Índia, né, que estavam desenvolvendo e realmente se desenvolveram no mercado internacional de uma maneira muito agressiva. Vide aí os carros japoneses, os carros coreanos, né, que dominam o mercado hoje. Então, a Alemanha, olhando esse movimento, ela começou a se preocupar, né, e falou, como é que a gente vai reagir a esse fenômeno que está acontecendo na economia mundial? Então, juntou aquela câmara de comercial, de indústria e tal, e falou, olha, pensem em alguma coisa. Né? Então, surgiu aí um plano estratégico, né? Visando o quê? Visando a informatização da manufatura, né, na Alemanha. Então, tudo surge a partir dessa necessidade comercial. E aí a grande solução é a gente precisa informatizar a manufatura. Vejam que informatizar não vem ela não vai na mesma pegada do conceito de colocar computador, de automatizar, mas informatizar na questão de trazer informação para a manufatura, fazer a manufatura de uma forma mais inteligente. Né? Isso resultar em quê? Né? Os grandes objetivos da indústria 4.0 é que a gente obtenha operações integradas, virtualização, né? Que é o fato de você poder controlar, simular a indústria de maneira virtualizada, enxergar ela de uma maneira centralizada e virtualizada, descentralização da produção, né? Operação em tempo real, eu poder fazer enxergar o que está acontecendo na minha indústria na tela do computador em tempo real, orientação a serviço, isso aqui tem muito a ver com a gente aqui hoje, tá? A indústria orientada a serviço e não só a fornecimento de produtos, né? Sistemas modulares que eu posso alterar de acordo com a necessidade do meu cliente, otimização e menos custos, né? Então, a indústria 4.0 ela é, na realidade, uma ação orquestrada, tá? Que surgiu na Alemanha com o objetivo de mudar o conceito da indústria. Tá? Para a gente entender um pouquinho no que acarreta esse conceito da indústria 4.0. Vamos fazer uma viagem, vamos imaginar a gente em 2025, 2030, daqui uns 5, 10 anos, né? E vamos imaginar que a gente está lá na Alemanha e a gente está tentando fixar um quadro na parede. Né? Então, isso aqui é uma atividade que vários de vocês aí devem conhecer. Vamos colocar um quadro, estamos fazendo a decoração do ambiente, vamos colocar um quadro na parede. Então, tem um casal de alemães ali, né? E eles têm que fixar esse quadro. E o que ele vai pensar num primeiro momento? Quando a gente pensa aí em fixar um quadro na parede, né? O alemão ele vai lá e fala, vou pegar o meu martelo e o meu prego. Né? Só que isso me dói um pouco o coração quando eu vejo um cara pegar um martelo e um prego e tascar na parede, né? Eu não sei o quanto a vocês, como que vocês veem isso, mas como engenheiro, para mim isso aqui é totalmente reprovável, né? Engenheiro, normalmente, quando vai fixar um quadro, ele vai usar bucha e parafuso, né?
Então, espero que todos compartilhem comigo, né? E quem não compartilha, não me conta, por favor. Mas eu acho que para colocar um quadro na parede, a gente tem que usar parafuso e bucha, né? Só que o que acontece? Todo mundo que tem uma caixa de ferramentas em casa vai compartilhar comigo do mesmo fenômeno que acontece, né? A gente sempre compra aquele monte de parafuso e bucha e na hora que a gente vai colocar o quadro na parede, que a esposa chega lá, vamos colocar esse quadro em tal lugar, a hora que a gente vai na caixa de ferramenta, parece que os parafusos e bucha, eles já sabem que você está chegando e eles vão se esconder. E você nunca vai achar aquele pacotinho de parafuso e bucha que você tinha colocado na caixa de ferramentas, né? Então, imagina que você está nessa situação lá em 2025, 2030, né? O que o alemão vai fazer? Primeira coisa, ele vai pegar o celular dele, né? Ele vai pegar lá o celular dele e vai fazer uma pesquisa no Google, né? E ele vai baixar um índice de parafusos e buchas que são próprios para a atividade que ele vai fazer. Tá? Então, ele vai achar lá, vai ver qual é o parafuso mais apropriado, né, para fixar lá o quadro dele na parede, qual é a bucha mais apropriada, e ele vai fazer um download do projeto desse parafuso, dessa bucha. Tá? E aí, o que ele vai fazer com esse projeto? Ele vai mandar por Wi-Fi para uma impressora 3D. Aí você fala, ih, Alexandre, aí você começou a viajar, né? Aí você viajou geral. Impressora 3D em casa para imprimir parafuso? Pois é, pensa comigo. Nós estamos aqui em 2020. Volta lá em 2010, mais ou menos, 2005, tá? E pensa o seguinte, você tinha uma impressora jato de tinta na sua casa, né? A maioria das pessoas sabe que não. Para você ter uma impressora, para você poder imprimir um trabalho, a gente tinha que ir numa lan house, a gente tinha que ir numa papelaria que comprou, que fazia impressão lá de pessoas, ou numa casa especializada em impressão, né? E aí você pagava, você levava o seu disquete, você levava lá, o disquete é velho, né? Você levava a sua pendrive, e aí a pessoa fazia a impressão e você levava para casa, né? E hoje, o que a gente tem? Todo mundo tem uma impressora jato de tinta em casa, né? Se você for lá na Best Buy nos Estados Unidos hoje e comprar um laptop, você ganha uma impressora jato de tinta de brinde, né? Com mais $10 você leva uma impressora. Então, quer dizer, nós estamos falando de que daqui 5, 10 anos, hoje uma impressora 3D, ela já está custando aí na faixa de 3, 4 mil. Então, quer dizer, a coisa está ficando acessível. Então, daqui 5, 10 anos, todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa. Então, você vai lá, imprime o seu parafuso, imprime a sua bucha, né? Inclusive, você imprime na cor que você quer, né? Branco para combinar com a parede, para desaparecer na parede, não fica aquela coisa prateada, aquela bucha cinza em volta, né? Então, você imprime isso, né? E fixa seu quadro lá. Né? O que a gente faz hoje? A gente vai lá no atacado, lá no depósito de construção, no hipermercado de construção, e a gente compra um pacote de bucha e parafuso que vem com 10, 12, né? E você usa um e depois você guarda, né? Você perde eles nas suas coisas e fica aquela coisa que não é padronizada, você não fez do jeitinho que você queria e tal. Então, isso aqui é uma realidade que vai acabar no futuro, né? Então, isso é uma visão de colocar um quadro, né? Isso é uma visão do que vai acontecer dentro da indústria 4.0 lá na frente, né? E o que a gente vê dessa pintura que a gente fez, desse quadro que a gente pintou aqui? A gente vê o seguinte, que a grande tendência do mercado nesse contexto da indústria 4.0 passa a ser uma guerra entre padronização e personalização. A gente deixando de trabalhar com coisas já padronizadas, aquele pacotinho lá que já vem com o número certo, tal, de 10 buchas e parafusos, para uma produção de uma bucha e um parafuso na cor que eu preciso, na quantidade que eu preciso, para aquele trabalho que eu preciso. Então, começa a haver uma competição entre padronização e personalização, né? Começa também a haver aí uma luta entre o processo de produção em série, onde eu produzo tudo padronizadinho, tudo igual, contra a individualização, atender sob medida, atender à necessidade real do cliente, sem ficar
aqueles ajustes, aquelas dobras, né? Uma coisa que se vista perfeitamente a necessidade, a realidade do nosso cliente. Então, essa é uma das grandes tendências da indústria 4.0. Na realidade, o que a gente está presenciando? Nós estamos presenciando uma luta entre Ford e Tesla, né? Agora falando do Tesla carro, né? Entre Ford e Tesla, onde Ford vem com a grande máxima, né? Lá dos anos lá de 1910, quando Ford fala que você pode escolher qualquer cor para o seu carro, né? Desde que seja preto, né? Então, vem dessa padronização. Hoje você entra numa concessionária Ford para comprar um carro e você tem uma série de opções. Você tem aqueles carros lá que você escolhe, alguns opcionais que você pode optar, né? E que você vai levar se tiver lá na loja, se não tiver, né? Então, você tem essa situação hoje nessa situação tradicional. E a gente parte para um conceito que vem aí dessa nova marca, Tesla, né? Que primeiro que você não compra mais um carro, você compra uma plataforma de transporte. E é uma plataforma de transporte que você não tem que ir na concessionária para comprar, mas você vai comprá-la de modo online e direto da fábrica. E você vai configurar online essa sua plataforma de transporte. Tá? E ela vai sair da fábrica configurada de acordo com a sua necessidade. Né? E o que mais? Essa plataforma ela pode sofrer upgrades. Né? Ela é um hardware que você vai alimentar ela com softwares que vão mudar o desempenho dessa plataforma de transporte e tal. Então, você vê que o conceito começa a ficar totalmente diferente. Né? E onde que ganha dinheiro nessa plataforma de transporte? No serviço que vai ser prestado a ela. Você vai ver que isso já vai se refletindo em outras marcas. Por exemplo, você vai comprar um carro da GM hoje, você vai receber a proposta de um opcional, né? Que é um programa que vai lá no computador de bordo, que vai fazer localização do seu carro, monitoração de toda a parte de manutenção do teu carro, e se o seu carro der problema, a GM vai mandar lá um serviço para te socorrer e tal. Então, a gente começa a ver que a questão do automóvel começa a passar por uma plataforma de transporte que admite aí agora um comércio de serviços relacionados àquela plataforma. Então, você vê que o conceito vai totalmente mudando e ele vai se refletindo para outras áreas da indústria, outras áreas do comércio. E o que isso muda na nossa realidade? A gente vai passar a ter, a partir disso, uma indústria diferente, porque a indústria agora não pode mais trabalhar com o conceito de massa e padronização. Ela tem que trabalhar com o conceito de individualização e trabalhando com essa questão da necessidade individual, da individualização do cliente. Tá? E se eu mudo a indústria, o que acontece? O varejo é diferente também, porque a gente vai ter que atender o produto certo para o cliente certo no momento certo. Tá? Então, você já tem um outro conceito de varejo. E, para isso, isso tudo impacta na logística, na questão da matéria-prima, na questão de como esse produto chega no comércio, né? E como que isso vai ser distribuído. Né? E tudo isso junto impacta na nossa cadeia de valores. Então, nós passamos a ter aqui uma cadeia de valores totalmente diferentes e, em consequência, uma economia, tanto macro como micro, totalmente diferente. Tá? Eu não vou me aprofundar hoje nesse assunto, mas eu indico para vocês se aprofundarem um pouco no assunto do movimento maker. Né? A gente vai achar que o movimento maker é aquele negócio, não sei quantos têm filhos aqui na escola, né? Eu tenho, então agora toda a escola está na moda de ter uma sala maker, que é uma sala cheia de ferramentas que os alunos vão lá e desenvolvem seus projetos, incentivam, né? Vocês que são a maioria aí da área de decoração, de arquitetura também, vocês conhecem e muitos devem ser adeptos aí daquele movimento do faça você mesmo, né? E tudo isso deriva
desse tal movimento maker. Mas o movimento maker ele vai um pouquinho além do faça você mesmo, né? A ideia do movimento maker é trazer junto com ele a questão da individualização e do fazer sob medida, do atender a necessidade daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Então, o movimento maker vai nessa direção. Eu convido vocês depois a aprofundar um pouquinho. Isso aqui rende uma outra palestra, vou falar de movimento maker, né? E quando a gente trata nesse contexto, mudando indústria, varejo, logística, economia e tudo, a gente começa a ter um impacto em outro setor, que é o setor da sustentabilidade. A gente passa a ter também uma sustentabilidade diferente, tá? E esse é o grande propósito da indústria 4.0, mudar o conceito de sustentabilidade dentro da indústria. A gente não está falando aqui de ecologia, não estamos falando de verde, não, nós estamos falando de algumas outras coisas que envolvem a questão da sustentabilidade industrial, né? E por que muda isso? Olha só qual foi o raciocínio dos alemães, né? Pensa comigo, a Alemanha, ela tem matéria-prima à vontade? Não, a Alemanha ela está ali no meio da Europa, ali é um país relativamente pequeno, né? E ela não tem matéria-prima à vontade, né? Ela depende da importação de matéria-prima para que a indústria dela aconteça, né? Então, ela não tem. A Alemanha ela tem energia à vontade? Também não. A Alemanha ela vive aí das usinas nucleares, né? Da indústria do carvão e boa parte também da energia aí que a Alemanha consome através de queima de gás, né? Esse gás vem da Rússia. Então, se os russos lá decidirem um dia fechar a torneirinha, a parte da Alemanha está no escuro, né? Então, a Alemanha ela não tem energia à vontade. E também mão de obra. A Alemanha tem mão de obra à vontade? Não tem, né? A Alemanha importa mão de obra. Então, a gente tem lá brasileiros, latinos, né? Pessoas de várias partes do mundo, da Ásia, trabalhando dentro da Alemanha, né? Muita gente aí, aqueles árabes que migraram. Então, a Alemanha ela depende da mão de obra externa, né? Então, se a Alemanha ela tem dificuldade com recursos, com energia, com pessoas, né? O que acontece quando a Alemanha pega e começa a insere um determinado produto e começa a estocar esse produto? A realidade é que a Alemanha está fazendo o quê? Ela está estocando matéria-prima, energia e mão de obra em forma de produto. E um produto que não necessariamente atende a minha e a sua necessidade. Um produto padronizado, tá? E isso não é sustentável, porque com essa escalada do conceito de consumo que traz a indústria 4.0, a exigência do consumidor passa a ser outra. Então, isso aqui já não é mais viável, né? A ideia da indústria 4.0 é eu produzir de forma inteligente, obtendo maior proveito das matérias-primas que eu uso, da energia que eu uso e da mão de obra que eu uso. Então, a indústria 4.0 ela não é um sinônimo aí, tá, de comprar equipamentos industriais, passar a usar impressora 3D, passar a usar ferramentas de BI, né, de Business Intelligence, né, para tratar informação, né? A indústria 4.0 ela é um modelo de pensamento de como a gente deve operar nessa nova revolução industrial, nessa era da quarta revolução industrial. Então, a tecnologia está evoluindo e a gente está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias, tirando um proveito diferente, evoluindo no modo em que a gente produz e que a gente consome, né? Então, aí você vai me falar, Alexandre, eu sei do que você está falando. Então, esse conceito já existe lá da época do Toyota. O Toyota, lá no Japão, já está falando disso, de trabalhar lean, né? De trabalhar de uma maneira assim, sem desperdícios, de uma maneira sustentável, né? Com maior aproveitamento, né? Na realidade, é um pouco além disso que a gente está falando.
A indústria 4.0, ela traz o conceito da gente trabalhar não só de maneira lean, sem desperdícios, de maneira enxuta, mas trabalhar de maneira smart, de maneira inteligente. E só é possível a gente trabalhar de maneira inteligente tendo informação. Então, a indústria 4.0, ela vai vir para dar essas tecnologias que estão evoluindo, né? Esses conceitos tecnológicos da informatização da indústria, né? Junto com a coleta de informações e a gente começar a produzir de maneira mais inteligente, né? Como assim, Alexandre? Vamos dar um exemplo. Vamos pensar aqui numa lixeira, né? Eu digo que isso aqui não é uma lixeira, isso aqui é um receptáculo de informações. Tá? Imagina essa lixeira, ela cheia. Tá? Vocês já pararam para pensar que cada lixo que você joga na lixeira, ela é uma informação? Tá? Cada lixo que você coloca ali é uma informação do que você consome e de como você consome, né? Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes americanos da Sessão da Tarde, que o cara está apaixonado pela moça e ele quer saber informações da moça, que é vizinha dele, então ele vai lá no lixo dela, ele abre o lixo e começa a vasculhar o que ela come, o que ela compra, tal. Então, para entender. Então, isso aqui é o nosso receptáculo de informação. Cada coisa que eu deposito ali naquele lixo, ele é uma informação de como eu consumo, né? Imagina se eu consigo colocar um sensor aqui e um Wi-Fi e ter isso em tempo real. Eu saber como o usuário daquela lixeira, como ele consome, o que ele consome, quando ele consome. E se eu pegar esses receptáculos e colocar ele dentro de um escritório, em rede, tudo interligado, e eu souber, e eu conseguir em tempo real pegar as informações de cada receptáculo desse, que tipo de ação eu poderia tomar dentro desse escritório? Será que eu precisaria ter lá na Xerox aquela pilha de pacotes de papel sulfite para imprimir? Né? Será que eu não saberia qual é o ritmo e quando eu preciso ter mais papel, aí eu só vou lá e compro o que eu consumo? Trocar a tinta da impressora, ou se não, saber a hora certa de preparar o café, porque as pessoas vão tomar café em determinado horário e a quantidade correta para não ficar sobrando café lá no bule, né? No bule não, na garrafa térmica. Eu tô acusando muito a minha idade hoje, mas lá na garrafa térmica, né? Para não ficar aquele café frio, requentado. Então, quer dizer, olha quantas coisas que eu conseguiria fazer a partir do momento que eu obtenho informações a partir desses receptáculos, né? Isso é o que a gente quer trazer para a escala global, né? É o que a gente chama de produto smart. O produto smart é aquele produto que conta uma história, né? É um produto que manda informação para a indústria e diz como o consumidor está utilizando aquele determinado produto. Isso gera uma série de informações para que eu possa otimizar a minha indústria através e adaptar a minha indústria ao consumo dessa população. Tá? E como é que a gente faz isso? Né? A indústria 4.0 ela é baseada numa série de pilares. Né? Então, a gente vai ter lá a questão da realidade aumentada para simulação, o Big Data, que vocês já têm ouvido falar bastante, automação, inteligência artificial, simulação, manufatura aditiva, que são as impressoras 3D, sistemas integrados, computação em nuvem, internet das coisas, segurança da informação, né? Tudo isso junto vem para cooperar para que a gente consiga ter uma visão desse produto smart e otimizar a nossa produção. Tá? Lembrando sempre que tudo isso aqui tem que estar debaixo de uma ética, né? Porque onde existe informação, existe distorção, existe utilização da informação. Então, tudo isso baseado numa questão de ética. Vamos falar um pouquinho de cada de algumas desses
desses pilares, né? Então, eu destaquei alguns deles aqui, eu vou falar de cada um deles. Então, a gente começa com a internet das coisas, né? A internet das coisas não é uma coisa nova. A gente já tem hoje no mundo, né? Isso aqui é um dado desatualizado, aqui, quando eu coletei esses dados, existiam aí mais de 700 empresas, startups, trabalhando no desenvolvimento da internet das coisas. Hoje já são mais de 1.000 startups no mundo, né? Trabalhando com a internet das coisas, voltado para infraestrutura, automóvel, saúde, fitness, brinquedos, plataformas, então, agricultura. Então, a gente começa a ver que existe já um movimento muito grande no desenvolvimento disso, né? Se a gente for olhar para a nossa realidade, o que a gente começa a perceber? Vocês que são da área de decoração, arquitetura, vocês devem estar tendo bastante contato com esse tipo de situação, automação domiciliar, né? Onde eu chego com o meu iPhone ou o meu Android mesmo, e pelo GPS a casa já detecta qual pessoa está chegando, que horas está chegando e como está chegando, e a casa se adapta àquela realidade. Isso já é uma realidade, isso tem tudo a ver com a internet das coisas, né? O grande trunfo da internet das coisas é esse cara aqui, o RFID, né? Que são os sensores que vão possibilitar, né, que a gente tenha esse coisas, né? Essa sensorização das coisas. Um outro exemplo, né? Esse cara aqui, para sair um pouco de dentro de casa, né? Vamos para o jardim, né? Esse aqui é um exemplo de um sensor que coloca lá no seu jardim e ele vai monitorar isso, vai monitorar a umidade do seu jardim, o número de chuvas, e ele vai informar você para o celular como é que está a situação do teu jardim, e você vai dar ordens para ele, olha, rega, deixa sem regar, e ele vai atuar sobre todo um sistema automatizado para regar o seu jardim e manter o seu jardim úmido e saudável, né? Então, olha só, a evolução, onde que a gente está entrando com essa questão da internet das coisas. O Big Data, né? O Big Data, o que é? O Big Data é aquele conjunto de informações que a gente retira da rede para abastecer essa indústria, né? Mas isso aí já está pronto, né? Se você entrar na rede aí, tem informação para caramba. Ok, mas o problema do Big Data hoje é que a informação que existe na rede, ela não é uma informação organizada. Então, o grande mote do Big Data hoje é desenvolver sistemas que possam organizar esse tanto de informação que a gente tem e organizar de um modo que possa ser utilizado em determinados processos. Isso a gente não tem ainda. Então, o Big Data é uma coisa que também está em desenvolvimento. Existem aí mais de 1.000 startups hoje no mundo trabalhando nesse conceito. Big Data na infraestrutura, analytics, applications, data sources, open sources. Então, existe uma série de segmentos que estão aí trabalhando e tentando coletar de forma organizada esses dados para que a gente possa utilizar esses dados de maneira organizada, de maneira eficiente, né? Alguns exemplos de Big Data que a gente tem hoje. Tá? Todo mundo conhece isso, smartwatch, relógios de corrida com GPS, né? O Xiaomi aqui também, né? Que a gente tem a pulseira aqui que mede o batimento cardíaco, pressão, né? Temperatura do corpo, né? Só falta fazer teste de Covid, né? Então, os dados estão aqui, estão sendo coletados. E aonde que esses estão sendo tratados? Google Analytics, isso aqui é Big Data, né? Organização de dados, o próprio Instagram, o Facebook já fazem isso de uma maneira mais organizada, né? Dando para a gente diagnósticos de como as pessoas estão consumindo, o que elas estão consumindo, o que elas querem consumir e beneficiando aí a questão do marketing digital. Tá? Então, Big Data já é uma realidade que já está acontecendo, né? Outra coisa, robôs autônomos ou inteligência artificial, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né, é o filme lá, né, do AI, né?
que o menino lá, o menino robô, que vai atrás lá da pessoa lá que criou ele e tal, e aquele negócio todo, mas não é bem isso que a gente está falando de inteligência artificial, né? Que a gente fica até meio aterrorizado. Nossa, os robôs do Matrix vão dominar o mundo, aquela coisa toda, né? Na realidade, a inteligência artificial ela já tem se manifestado por outros meios, né? Muitas empresas já trabalhando com esse conceito, e o que a gente tem em casa? Você tem lá a Siri lá no seu iPhone, você tem o Google Assistant no seu celular também, Android, tradutor Google, né? O Cortana, que é assistente da Microsoft, você tem aquele assistente inteligente da Amazon que você bota lá na sua casa, você conversa com esse que mora sozinho, você fala, fulano de tal, liga a televisão, faz isso, e ele faz tudo isso, né, de forma inteligente, né? Eu estou falando do Google Assistant, né? Esses dias eu me vi batendo papo com o Google Assistant, né? Eu perguntei se eu era bonito, se ela queria casar comigo, né? Ela até deu um fora em mim, né? Ela foi lá, então o que ela faz? Ela coleta, né, informações e ela começa a casar aquilo e dá respostas, né? Então, é um sistema entendendo e vai dando respostas inteligentes para você. Então, isso já é uma realidade, né? Outra realidade também que já existe no nosso meio é a computação em nuvem, né? A computação em nuvem é o que é o grande alicerce da indústria 4.0, né? Por quê? Porque a gente precisa ter informação armazenada num lugar em que todo mundo tem acesso, né? Para que a indústria trabalhe de forma integrada, a gente precisa estar com a informação integrada num único ponto. Então, aí vem a computação em nuvem, né? E a gente tem aí hoje o OneDrive, Dropbox, né? Google Drive, eu acho que todo mundo aqui já deve estar usando de alguma forma isso, alguns já com mais confiança, outros com menos confiança, mas todo mundo já deve ter feito uma transferência de arquivo, né, pela nuvem, né? Agora, olhando tudo isso, a gente falou desse conceito da indústria 4.0, do produto smart, desses alicerces que já existem, mas eu não sei se vocês perceberam uma coisa. Todo o exemplo que eu trouxe para vocês aqui são exemplos que acontecem dentro da casa da gente, tá? E a minha pergunta, por que eu não falei de nada acontecendo dentro da indústria, tá? Não sei se passou isso pela cabeça de vocês. Por que essa tecnologia ela está chegando primeiro na casa da gente e não na indústria? Se você parar para olhar, observar, é mais ou menos esse o fenômeno que está acontecendo. Essas tecnologias elas estão chegando primeiro em casa e não na indústria, tá? Será agora, outra pergunta, será que essa transformação ela realmente está acontecendo dentro da indústria? Tá? E eu digo para vocês, eu vou trazer mais uma informação, né? Isso aqui é um gráfico que mostra qual é a evolução que a indústria tem que ter para atingir o status de indústria 4.0, né? A gente tem aquela parte da digitalização, que é a introdução do computador dentro da indústria, que a gente já superou, a conectividade dos processos, né, dentro da indústria, que também acontece já em várias indústrias, a conexão entre as várias máquinas, as várias inteligências artificiais dentro da indústria, e eu digo para você que a gente está aqui dentro da indústria. Eu que tive dentro da indústria, ainda tenho muito contato dentro da indústria, eu digo, nós estamos aqui ainda, né? E nós estamos brigando para fazer isso aqui, para começar a enxergar o que está acontecendo no nosso processo, tá? E entender o que está acontecendo no nosso processo e qual a necessidade do nosso cliente. Então, eu digo que a nossa indústria ainda está aqui, tá? Se eu mostrar para vocês um gráfico de automação, quem é da área de automação vai observar, vai entender bem esse gráfico, mas a gente tem as várias fases de automação. E hoje nós estamos aqui, a gente tem já o sistema de produção sensorizado, na maioria das indústrias, automatizado, a fábrica, as máquinas andam sozinhas, mas a gente ainda não conseguiu chegar num patamar maduro
quanto ao gerenciamento das operações. E o que é o gerenciamento das operações? É eu ter informação do mercado, tá? E abastecer a minha produção de forma a ter uma produção inteligente, de acordo com a necessidade do mercado. A gente ainda trabalha com estoque, né? A gente produz um monte de estoque e a gente fica tentando desovar aquilo no mercado, tá? Então, isso aqui ainda não é uma realidade dentro da indústria. Então, o que eu digo é, existe uma grande ânsia de que a indústria ela entre na fase da indústria 4.0, mas isso não é uma realidade. Por outro lado, essa realidade já está acontecendo na casa da gente. Já está acontecendo no setor de serviços. Tá? Isso que é a boa notícia que eu tenho para vocês. Né? Então, boa parte de vocês são prestadores de serviço, né? Trabalham com decoração, trabalham com arquitetura, muitos aqui também são do comércio, né? Do comércio da área de construção e tal. Então, essa tecnologia já está chegando aqui. E, ao contrário do que a gente pensa, a indústria 4.0, a ênfase dela não é só na indústria, mas a grande ênfase da indústria 4.0 é em transformar parte do que a gente tem na indústria em serviço. Tá? E aí a gente vê, vocês acompanham o mercado, vocês veem hoje, o próprio Brasil, o que está acontecendo? Uma diminuição da indústria e uma grande elevação da área de serviços. E esse é o grande mote da indústria 4.0. O que nós vamos observar no mercado daqui para frente é grande parte dos produtos industriais começarem a atrelar aos produtos serviços. Tá? Esse é o grande lance da indústria 4.0, onde eu tenho menos fornecimento de produto e mais fornecimento de serviço, tá? Aumentando a lucratividade e diminuindo o consumo, aumentando a sustentabilidade do que a gente faz. Esse é o grande lance do que está acontecendo dentro da indústria 4.0. E vocês e eu também, que sou um prestador de serviço, né, nós estamos nesse olho. A gente tem que enxergar e começar a utilizar essa realidade a nosso favor. Tá? E através do que a gente vai usar, a gente vai entrar nesse mercado? Primeiro, se adaptando a essas novas tecnologias. Tá? E segundo, utilizando a informação gerada pelas novas tecnologias a nosso favor. Né? De que maneira? Fornecendo produtos que sejam personalizados, individualizados, que atendam às expectativas e necessidades individuais dos nossos clientes. Esse é o grande potencial do que está acontecendo hoje no nosso mercado. E a gente tem acesso a esse tipo de informação. Tá? Agora, como é que a gente vai adquirir essa informação? A gente tem que se preparar, a gente tem que buscar as ferramentas corretas para isso, e elas estão à disposição da gente no mercado. Né? Olhando de um modo geral, tá? Vamos dizer que serviço não seja a tua área, mas a tua área seja realmente indústria, né? Qual é o perfil, então, do novo profissional dentro da indústria 4.0? E eu vou dizer que isso pode ser refletido, sim, para nós que somos da área de serviço também. Então, o profissional que vai ter sucesso hoje dentro da indústria 4.0, ele é o cara que, primeiro, conhece tecnologia. Então, fugir da tecnologia não é uma opção. Tá? A gente não vai poder fugir da tecnologia. A tecnologia é uma realidade, nós vamos ter que nos adaptar a ela. E outra, não só conhecer, mas confiar, acreditar na tecnologia. Tá? E eu dei risada quando eu levantei esse dado, porque eu sou um desses caras, eu mexo com tecnologia, eu sou engenheiro, né? É a minha realidade, mas eu me peguei não acreditando. Né? Então, eu sou uma dessas pessoas que migrou há algum tempo para a nuvem. Né? Então, hoje, todos os meus arquivos, toda a minha vida digital, ela está na nuvem. Né? Eu tenho aí quase 1 tera de informações na nuvem. Né?
Mas sabe o que acontece? O meu computador não ficou mais leve por causa disso. O meu computador tem um HD de 1 tera e tudo que está na nuvem está no meu computador. E eu tenho um backup do meu computador ainda. Quer dizer, o que está acontecendo? Eu estou usando a tecnologia, eu conheço a tecnologia, mas eu não acredito, eu não confio nela ainda. Então, eu tenho que dar esse passo de fé. O profissional o profissional da indústria 4.0, ele tem que confiar cegamente na tecnologia, né? E outra coisa, tem que ser analítico. Analítico por quê? Porque ele vai basear as decisões dele em informação. Ele tem que ser autônomo. Ele tem que ter a liberdade de tomar decisões através da sua análise e das informações que ele tem. E ser proativo, porque na indústria 4.0 você não tem muito tempo para pensar. Tá? Você não tem tempo, vou tomar a decisão depois. Não, é para agora. O consumidor está mudando o perfil. Ele não vai esperar chegar a peça lá no teu mercado, no teu depósito. Ele vai correr atrás de outras possibilidades, porque ele tem acesso a canais. Né? E você tem que ser flexível. Aquela questão de padronização, de um produto único, isso não existe mais. Um serviço padrão não existe mais. Tudo é personalizável, é individualizável e vai exigir uma flexibilidade do profissional. Né? E outra, conhecer do negócio. Né? A coisa do profissional operacional também está com seus dias contados. Né? Eu faço isso, a minha tarefa é essa. Não existe. Eu tenho que ter uma visão do que está acontecendo. Tá? A grande realidade do mercado, e aí eu me identifico muito, né? Vou falar da questão da minha apresentação, de trabalhar com projetos, né? O grande profissional, o profissional aí de sucesso do mercado na indústria 4.0 é um cara que vai trabalhar por projetos. E vocês já fazem isso, né? Quem trabalha na área de decoração, na área de design, na área de arquitetura, a grande maioria já trabalha por projetos. Tá? E esse é o profissional do mercado hoje, no futuro. Nós vamos trabalhar com objetivos definidos de forma temporária, atendendo expectativas e necessidades específicas dos nossos clientes. Essa é a realidade. E se você não for flexível, não se adaptar a essa realidade, você vai ficar sem trabalho, tá? Sem projeto, não vai ter mais emprego. Tá? Essa é a grande tendência do mercado de prestação de serviços e que é o futuro do mercado, né? Porque a indústria, a grande tendência dela é ficar cada vez mais enxuta. Então, é isso que eu tinha que compartilhar com vocês hoje. Tá? Isso é uma visão de um gestor falando de indústria 4.0, né? E trazendo um pouco do que eu acho que vocês devem se preocupar dentro desse contexto da indústria 4.0, olhando para o mercado de vocês. Então, eu agradeço aí a oportunidade, né, de poder ter compartilhado isso com vocês. Agradeço aí a AB Casa Desenvolvimento, né, pela oportunidade, a Miriam, a Vitória, que foram aí meus canais aí, que fizeram toda essa infraestrutura e criaram essa oportunidade de eu estar aqui hoje. E eu estou disponível aí para responder perguntas aí. Não sei, Miriam, se a gente tem perguntas para serem respondidas. Eu não estou escutando, Miriam. Me ouve? Agora te ouço. Tá dando eco aqui. Eu estou ouvindo a minha própria voz. Ixi. Não, tudo bem. Não temos pergunta. Tudo muito tranquilo. Legal. Tranquilo. Tá. Então, novamente, aí agradeço. Então, acho que a gente vai encerrar aqui, então, né? Acredito que sim. Eduardo, você quer comentar alguma coisa? Algum recadinho? Não, perfeito. As informações já deixei aqui no site para o pessoal. Tá ok. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado, Miriam. Nós que agradecemos. Professor, aproveito aí para agradecer mais uma vez sua disponibilidade, conteúdo, informação. Fica o convite aí para uma próxima oportunidade de estar aqui com a gente novamente. Muito obrigada mesmo. Com certeza. E eu queria só finalizar, agradecer novamente,
né? Esqueci de agradecer ao Eduardo aí, e também a Priscila, que são os nossos contatos lá na AMB Morumbi. Obrigado também pela oportunidade de me trazer aqui para o meio aqui da Casa de Desenvolvimento, tá? E queria deixar um recado para os nossos internautas aí, o pessoal que está acompanhando a gente aí nessa live, né? Eu sempre gosto de terminar minhas conversas, né, citando para vocês uma frase que é do patrono lá da minha universidade, lá no interior de Minas Gerais, em Itajubá, o Teodomiro Santiago, que foi um grande empreendedor, foi deputado federal e tal, criou indústria lá no interior de Minas e tal, e o Teodomiro Santiago ele dizia o seguinte: revelemos-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir esse grande país. Então, espero, através dessa palestra, ter contribuído de alguma maneira para a carreira de vocês, para a formação de vocês, né? E que essa pequena contribuição possa formar aí cidadãos melhores que possam contribuir para o crescimento do nosso país, que está tão judiadinho, né? Dá até um engasgo na garganta quando a gente fala disso, e que a gente, através dos nossos atos, né, não só discursos, a gente possa contribuir para que ele saia dessa situação e que a gente construa um grande país aí nesse meio da indústria 4.0. Então, obrigado de novo aí. Que assim seja, né, professor? Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Aguardamos vocês aí numa próxima live, numa próxima oportunidade. Eduardo, a gente segue, a gente ainda tem programação aí para acontecer esse mês e a gente vai se falando. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.